um retrato impiedoso, porém justo e muitíssimo necessário do fenômeno do politicamente correto na sociedade brasileira. Hoje a gente vai falar do livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, do Luiz Felipe Pondé, mas primeiro roda a vinheta. Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Para todos, não se esqueçam de deixar o seu joinha, de comentar depois e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal, certo? Hoje, como eu disse, eu vou fazer uma resenha do livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, do Pondé. Para quem não conhece o livro, ele vai falar sobre o fenômeno do politicamente correto, focando em várias questões diferentes. Por exemplo, diferenças entre homens e mulheres, a questão dos índios, vai falar da questão de religião, vai abordar vários assuntos, sempre criticando essa política, essa visão, essa retórica politicamente correta. Eu acho o título, eu diria que ele não é muito bem acertado. Eu não sei por que escolheram esse título. Assim, você pegando o título, dá a entender que é como se fosse uma introdução a vários pensadores, vários filósofos, no que as filosofias deles tinham de politicamente incorreto para os padrões atuais. E não é nada disso. É, na verdade, como outros livros do Pondé, uma crítica a esse fenômeno do politicamente correto, que ele vai dizer que, na verdade, é uma tentativa de impedir a livre circulação de ideias, no que eu concordo com ele. Mas o título não é realmente apropriado, porque o livro é basicamente uma coleção de artigos, focando, como eu disse, em vários temas específicos, todos sobre essa ótica de crítica ao politicamente correto. Ele vai pegar os temas que o politicamente correto trata como tabus, onde existe uma espécie de mordaça social, que você não pode falar determinadas coisas sobre determinados temas, e o Pondé vai criticar isso. Ele vai, sim, trazer as filosofias de vários autores para dar uma situada no que ele está falando e para contextualizar um pouco os temas que ele está abordando. Mas não é assim um guia filosófico. Então, se você está procurando isso, não é um livro para você, porque a proposta aqui é outra. O Pondé, ele vai criticar esse politicamente correto não apenas por ser um impedimento à livre circulação das ideias. Ele vai criticar também esse aspecto falso, hipócrita, essa sinalização de virtude que muitas vezes o politicamente correto faz. Ele vai caracterizar o politicamente correto como um instrumento dos medíocres, para esconder a sua mediocridade e para ficar bem na fita, como a gente diz. Ele vai dizer que um dos problemas principais do politicamente correto é que ele pinta o ser humano e a realidade de modo geral como se ela fosse muito mais positiva do que ela na verdade é. O Pondé, ele tem uma visão de mundo que o Thomas Sowell, por exemplo, caracterizaria como trágica. Aquela visão de que o ser humano não é lá essas coisas. O ser humano tem os seus defeitos, ele tem as suas limitações. Desculpa, eu tive que espirrar. Voltando. Que o ser humano tem os seus defeitos, as suas limitações, e que não é possível trazer esse paraíso à Terra, como muitos progressistas subconscientemente acreditam. Não é que o Pondé esteja aqui defendendo que tudo continue do jeito que está. Não é isso. Ele também não está defendendo que nós tenhamos aval para fazer piadas racistas, machistas, esse tipo de coisa. Isso é simplesmente uma falta de educação.
Não, a questão do politicamente correto, o problema do politicamente correto, não é essa questão pequena. É mais a imposição de uma visão distorcida da realidade, que, como no caso de um dos temas que ele abordou, a diferença entre os sexos, chega até mesmo a negar a realidade biológica. São esses problemas que o Pondé vai abordar no livro. O livro ele é basicamente uma crítica a esses falsos valores do politicamente correto. Esse romantismo em relação à natureza, essa adoração fingida do outro, essa coisa meio hippie, bem resolvida, muito progressista. Essa visão de mundo infantil e, como o Pondé vai dizer, muitas vezes serve para esconder o mau caratismo dos seus proponentes. Ele é um livro basicamente de crítica social. Mas nesse sentido, eu prefiro, por exemplo, os livros do Theodore Dalrymple, que inclusive o Pondé até cita na introdução. Esse é o terceiro livro que eu leio do Pondé. Eu já li também o Guia Politicamente Incorreto do Sexo e li também Contra um Mundo Melhor. Desses três, esse Guia Politicamente Incorreto da Filosofia é o melhor. Os outros dois, assim, não gostei muito. Eu, pessoalmente, não gosto muito do Pondé enquanto autor. Não que eu discorde das coisas que ele diz. Na grande maioria das vezes, eu realmente estou de acordo com ele. Mas eu não gosto muito do estilo de escrita. Eu acho que falta, por exemplo, o humor que o Theodore Dalrymple tem. O Pondé até tenta, de vez em quando, trazer um pouco de humor, só que eu, pessoalmente, não acho engraçado. Eu, inclusive, acho que muitas vezes ele é vulgar de forma desnecessária. Assim, é diferente, por exemplo, eu não tô falando aqui no sentido de vulgaridade, assim, de falar palavrão, esse tipo de coisa. Ele é vulgar nas imagens, assim, que ele escolhe. Não é uma questão, assim, de vocabulário. Você pega, por exemplo, o professor Olavo. Ele falava palavrão à torta e à direito. Mas, assim, isso não me incomodava, porque na fala dele tinha... O palavrão ali fazia sentido, vocês estão me entendendo? Era uma coisa para mostrar a indignação, para dar ênfase onde precisava ser enfatizado, para deixar a linguagem mais coloquial. Mas o professor, ele não era vulgar. O modo como ele descrevia, como ele explicava nos seus artigos, nos seus livros, era uma coisa, primeiramente, muito lúcida e não era vulgar de nenhuma forma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já o Pondé, ele usa da vulgaridade, assim, nas imagens que ele escolhe, de um modo que eu acho, assim, desnecessário. Eu acho que não acrescenta nada ao texto. Além disso, apesar de, como eu disse antes, eu concordar muito com as coisas que o Pondé diz, falta, assim, no texto dele, para mim, um pouco de originalidade. Assim, dos livros que eu li dele, eu sei que ele tem vários, mas desses três que eu peguei, assim, eu não senti que tivesse nada ali que eu falasse, nossa, assim, nunca vi a coisa por esse ângulo. Vocês estão entendendo? Que acontece comigo quando eu leio o professor Olavo e o Theodore Dalrymple. Assim, eles têm textos que você pega e você fica, nossa, realmente, dessa perspectiva eu nunca tinha visto a coisa. E isso me falta um pouco no Pondé. E eu sinto, assim, que ele tem um estilo de escrita, primeiro que é mal-humorado, um estilo, assim, meio ranzinza, mas não que eu seja necessariamente contra um estilo desses. Pode caber dependendo do texto, mas eu sinto que não acrescenta nada ao texto dele. Além disso,
eu sinto assim um espírito meio rebelde no modo como o Pondé coloca as coisas, que também não acrescenta muito ao texto e, e pelo contrário, eu acho até que subtrai, fica uma coisa assim meio chata, como se ele só estivesse reclamando das coisas. Quando na verdade a gente vê que ele tem bagagem para fundamentar o que ele está falando, mas o estilo dele não consegue passar toda essa bagagem que ele tem para nós. Eu sinto que muitas vezes ele escreve assim para chocar, o que eu pessoalmente não acho que acrescente muita coisa ao texto. Então essas são as minhas ressalvas em relação ao Pondé. Lembrando que, assim, de um modo geral, nós compartilhamos vários pontos de vista. Por isso até que eu trouxe o livro aqui para vocês. Veja bem, não é um livro ruim, muito pelo contrário. Assim, eu acho positivo os textos serem curtos, eu concordo com muitas das coisas que ele disse, acho que é realmente necessário que essas coisas sejam ditas, mas o estilo não me agrada. De 0 a 10, eu daria assim nota 6 para esse livro. Mas comparando com os outros dois que eu li dele, eu acho esse o melhor. Assim, não sei se eu leria algum outro livro dele. Assim, o tema teria que me interessar muito para eu ir buscar outro livro dele. Nesse sentido de crítica social e tal, eu prefiro o Theodore Dalrymple e até o Jordan Peterson. Mas agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui abaixo se vocês já leram esse livro ou algum outro do Pondé. Comentem o que vocês acharam. Comentem se vocês conhecem similares de outros autores. Certo? Não se esqueçam de deixar o seu joinha, de comentar e de compartilhar, certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.